Fala, família da Natação Criativa! Quero agradecer muito a sua presença e já te pedir um grande favor. Ativa a notificação para sempre receber os novos episódios. 60% das pessoas que assistem o podcast Natação Criativa ainda não ativaram a notificação. E depois me mandam mensagem: nossa, Renato, teve aquela entrevista, eu perdi, eu não sabia que você tinha feito. Não ativou a notificação? Você recebe a notificação do novo episódio, vê se te interessa o tema. Se te interessa, você entra. Se não interessa, você passa, mas ativa a notificação, segue o nosso canal e, claro, compartilha as nossas entrevistas para chegar no maior número de pessoas possíveis e a gente trazer os nossos parceiros para o nosso canal e ajudar no compartilhamento dessa informação. E hoje vamos falar sobre formação profissional, a importância de você estar sempre atualizado. Eu brinco que o mundo está em constante evolução, isso não é novidade para ninguém, mas a velocidade que esse mundo está tendo, ainda mais depois da inteligência artificial, cada vez mais rápida, é como se fosse uma esteira rolante embaixo de você. Se você está caminhando e está mais devagar que essa esteira rolante, você está ficando para trás, você tem que caminhar e ir para frente. Então você tem que se atualizar constantemente. 18% da população brasileira possui graduação. Então já vê que é um número mínimo aí que está em busca de informação. Pós-graduação, então, mas eu estou trazendo ele, Henrique, para falar sobre como a formação profissional impactou a carreira dele e como na visão dele, essa formação profissional vai impactar a sua vida. Muito obrigado pela presença, Henrique. É um prazer estar aqui novamente, Renato. Então, para vocês aí do outro lado, queria agradecer também aos nossos parceiros que ajudam a gente nesse projeto. A Flote, materiais aquáticos de natação, que também incentiva a formação profissional, então apoia os cursos, divulga os cursos da natação criativa, sem contar que auxilia também com os materiais didáticos, seja ali na natação infantil, seja para o treinamento, seja para o aperfeiçoamento. A gente tem a Sobrasa, a Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático. Entre no site da Sobrasa, diversos cursos gratuitos, ou leve a Sobrasa aí para sua região para ministrar cursos de prevenção e sobrevivência aquática. Plataforma Educar, com mais de 200 cursos para você estudar onde quiser, como quiser, quantas vezes quiser. Tudo com certificado para você que é estagiário, para você que é estudante e precisa de horas complementares. O aplicativo da Swimtrack para você ter todas as informações na palma da sua mão, enviar vídeos, enviar gráfico, fazer avaliações aeróbica, anaeróbica. Ainda além disso, você conseguir fazer chamada, ter o aplicativo com seu nome, vale muito a pena. Metodologia Raizo, uma nova metodologia no mercado com preço super acessível. Vou te falar que é 50% mais barato do que a concorrência. Corre lá e leve uma metodologia nova para a sua academia. E a gente tem a clínica do Márcio Latuf, que vai acontecer em Santos, de 18 a 20 de julho. Vai ser trabalho com nutricionista, biomecânico, psicólogo, além do Márcio Latuf, com a sua metodologia, destinado a atletas ou a professores. Entra no site ali, no Instagram do Márcio Latuf e pesquise sobre essa clínica que vai acontecer em Santos. Imperdível. Mas vamos lá, Henrique, vamos que interessa. Como a formação profissional, além da faculdade, foi fundamental no seu crescimento? Quando você percebeu e quando te impactou você fazer esses cursos fora da faculdade? Olha, Renato, a gente sabe atualmente que a faculdade não forma, né? Não claro, tem muitas informações importantes, mas ela não te dá a formação necessária para você atuar no seu ramo profissional. E isso acredito que em várias profissões, né, atuais. Então, assim, quando eu comecei a faculdade, eu já senti isso durante as aulas, né? Durante as aulas eu já vi que falei, putz, acho que não será aquilo que eu pensei que seria. Beleza, terminei a faculdade, ainda sentindo que não tava bem para dar aula, não tava confiante. Quando você tá confiante para fazer algo, é porque você sabe que vai dar certo, né? Ou você coloca muita crença naquilo. E é importante, inclusive. Eu não sentia isso. Quando eu fiz o meu primeiro curso, eu falei, quando você faz o curso, você sabe o porquê que você está fazendo o curso e você está à procura de solucionar uma dúvida que você tem.
você tem uma dúvida, você precisa solucionar. Às vezes você tem várias, né? Tava com várias. Então, eu fiz um curso de hidroginástica, meu primeiro curso, a academia que ofereceu. E eu falava, meu, eu preciso desse curso, eu não vou faltar por nada, não vou faltar por nada. Cheguei lá e falei, a professora Camila Haddad, muito legal, Camila. Você tá vendo esse vídeo, um abraço, você me ajudou bastante. E eu falei, nossa, cara, que sensacional. Depois eu fui para outro. Quando eu vi que o curso solucionava minhas dúvidas e me ajudava profissionalmente, eu comecei a ir para os cursos. Só que tem um custo, né? Quando você é estagiário, você não ganha muito, então fica um pouquinho mais complicado. Mas ainda assim dá, se dá um jeito, Renato, pede dinheiro emprestado. Ó, eu batendo aqui nas coisas. Você pede dinheiro emprestado, seu pai te ajuda, sua mãe te ajuda, um amigo, enfim, você dá um jeito, faz grana extra. De qualquer forma, é importante você ter mais formação. Pós-graduação é que você proporciona para nós, né? Nessa turma maravilhosa que a gente tá. Aí é outro patamar, tá, gente? Curso é muito legal e é imersivo. O curso você fica 2 dias ou um dia inteiro lá com o professor, com professores. E você sai de lá com a cabeça queimando, sai fumaça da sua cabeça. Mas pós-graduação é diferente, porque não é um dia, não é um final de semana, é um ano e meio na pós-graduação. E isso faz uma diferença absurda. Na minha carreira, assim, tá fazendo uma diferença absurda. O que você não cresce em um ano sem fazer nada, por exemplo, eu terminei a faculdade, estou um ano parado sem estudar. Em 5 meses numa pós-graduação, você fala, nossa, equivale a 3 dias de curso, ou 3 dias estudando por si, sabe? Sei lá. Cara, é muito forte o poder dos cursos e da pós-graduação, e principalmente da pós-graduação, que eu tô agora, né? Eu ainda não fiz mestrado, não fiz doutorado, mas eu sei o peso de uma pós-graduação. É importantíssimo. Então, você falou, às vezes, sou estagiário, eu não tenho dinheiro, ou mesmo professor, eu não tenho esse dinheiro, mas o que a gente tem que entender é que um curso, uma pós-graduação, é um investimento na sua carreira. Você é uma empresa, eu sou o Renato S.A. Eu tenho que investir na minha empresa para eu poder ganhar lá na frente. Não tem como, na hora que eu estiver ganhando mais, na hora que sobrar um dinheiro, eu vou fazer curso. Não, então tem hora que você vai ter que dar uma apertada, você vai deixar de comprar aquela pizza, você vai deixar de sair naquele final de semana, em vez de colocar o carro ali no estacionamento, você vai colocar na rua, você vai fazer algumas economias e falar, vou segurar aqui 2, 3 meses, porque eu preciso fazer esse curso. Porque esse curso vai te alavancar para ganhar mais. Tem um estudo que comprova que quem tem pós-graduação ganha até 30% a mais de quem não tem pós-graduação. Então, você tem que fazer esse investimento para ganhar mais lá na frente. Não, vou esperar eu ganhar mais para fazer. Aí você está fazendo o trabalho ao contrário. Esse investimento é fundamental. Então, você falou, você está investindo na sua carreira. Não é um valor simples, se a gente colocar, uma quantidade grande, que nem eu lembro que quando eu fui fazer minha pós-graduação, eu fui fazer na GV, uma das maiores faculdades de administração, eu lembro até hoje, era R$18 mil a pós. Na época, uma pós dentro da educação física era R$5 mil. Eu faria 4 pós-graduação em educação física e eu fiz uma só. Mas era uma grande pós-graduação que ia mudar minha carreira e mudou. Então, o que eu obtive depois dessa pós-graduação, eu não consigo nem mensurar as portas que se abriram, mas eu não tinha aquele dinheiro. E aí eu lembro que eu nunca pedi nada pro meu pai, nunca pedi R$1, sou um cara muito orgulhoso, nunca tinha feito nada disso. Então eu comecei a trabalhar com 15 anos, pra você ter uma ideia, sempre quis ter o meu dinheiro, sempre fui independente, fui pro exército. E aí eu fui olhar pós-graduação, falei, não tenho condição financeira, não consigo pagar, não vou fazer. A minha esposa na época falou, não, Renato, você tem que fazer, vai mudar a sua carreira, pede pro seu pai. Eu falei, não vou pedir pro meu pai, não vou, nunca pedi nada pro meu pai, vou pedir agora? Não, vocês já saíram de casa, seu irmão já saiu, você já saiu, seu pai já não tem tantos gastos, ele já tem uma condição financeira melhor. Aí eu fui, sentei, tô com aquele orgulho, pedi, falei, pai, ó, eu consigo pagar 50%, você me ajuda nos 50%? Ele, te ajudo. Expliquei pra ele a importância que ia ser na minha carreira, falei, mas eu não quero que você me dê, depois eu vou te pagar esses 50%. Então, a pós-graduação, que eu fiquei 2 anos pagando, virou 4 anos. Foram 4 anos de investimento na minha carreira. Mas foi onde que me abriu muitas portas.
E você que está agora indo para o 8º módulo da pós-graduação, você já sentiu que você já teve esse aumento em parte financeira? Já retornou para você? Isso que eu ia perguntar para você. Você estava falando, né, que é um investimento alto. Seu pai pagou 50%, você pagou 50%. Aí eu ia te perguntar, retorno foi rápido? Você já fez essa pergunta para mim, sensacional. Para mim foi rápido, parece quase instantâneo, porque na primeira aula você já fala, nossa, eu posso fazer isso. E assim, os professores são muito bons, né? Os professores da pós-graduação Natação Criativa são muito bons. A minha primeira aula, Renato, foi com a Sandra. A primeira aula foi com você. Só que eu não pude ir. Infelizmente, eu não pude ir na primeira aula da pós. Mas eu fui na da Sandra, que foi aula de bebê e tal. Aí eu falei, nossa, isso aqui eu posso fazer e posso ampliar. Então, já muda. Você já vê alternativas. Você já começa a ter visões lá na frente e começa a planejar melhor o seu futuro. Se ela tá dando aula, ela fez isso, aquilo. E é muito importante o networking, né? Na pós-graduação não é só o conteúdo, é o networking. Então você troca ideia com um colega, ele fala isso, fala aquilo, então você vai absorvendo tudo isso. Quando você pega ideias, você fala, então eu posso fazer isso, posso fazer aquilo. E é isso que aconteceu. O retorno foi muito rápido. Foi muito rápido, assim. Então, falando de números, eu gosto de falar de números, Renato. O retorno foi, assim, acho que uns 10% do que eu já ganhava, entendeu? Então, em 6 meses, você já tem um ganho de Não, 10. em um mês. Em um mês. Em 6 meses mais, entendeu? Em 6 meses mais. Falando de números, isso é fato. Na minha vida, tá, gente? Vão ter professores que vão ter feito mais, outros menos. Mas na minha vida foi depois que eu comecei a pós-graduação, eu não vou ter o dado exato, mas acho que uns 30% a mais que eu comecei a ganhar. Com as informações que eu peguei da pós-graduação. Além dos cursos, tá, gente? Então, e curso hoje de educação física, tá ali no mínimo, você vai gastar uns R$400 se for um curso presencial. Então, o investimento parece caro, mas não é, gente. Não é caro. Não é caro. Então, falando em números, que eu também sou o homem dos números, depois de um ano da pós-graduação, eu já ganhava o dobro do que eu ganhava antes de fazer a pós-graduação. Em administração ou... Em administração. Em administração. E aí, depois de 2 anos, eu já ganhava 3 vezes mais do que eu estava ganhando. Então, eu tripliquei o meu salário em praticamente 2 anos. Então, ganhava ali próximo aos R$10.000. Você pega para educação física, é um super salário, né? Então, tá acima da média. Mas foi com investimento, foi com estudo. Eu falo que a pós-graduação, eu estudava 7 dias da semana, 12 horas por dia. Não estudei demais, assim. Mas isso deu fruto lá na frente e dá fruto até hoje. Então, eu falo que hoje você pode me dar um bar, você pode me dar uma multinacional que eu vou conseguir administrar. Ele me deu uma base que é onde me vem esse lado empreendedor. Não que você tenha que fazer administração, cada um tem o seu caminho, mas te abre muitas portas, né? Você vira especialista naquele assunto. E aí eu queria que você falasse a importância de você ser especialista. Que nem eu, por exemplo, quando eu fui fazer educação física, a natação eram 2 anos. Hoje tem cursos que são 6 meses de natação. É como você vai aprender natação infantil, natação para bebê, aperfeiçoamento, treinamento, hidroginástica, deficiente. É muito conteúdo para pouco tempo. Então, você vai falar, tenho 30 aulas no semestre, tive 60 aulas ali no ano. Como você vai virar especialista em natação? Qual a importância de você virar especialista em algum assunto hoje e ser nichado? Eu vejo muito... um nicho, né? Que você falou nichado. Sim. O nicho é preciso. Eu antes... Cara, eu acho que isso é um problema da minha geração também. Eu falo por mim, tá? Falo por mim. É muita pressa. Eu quero logo. Quando eu estava estagiando, eu queria dinheiro rápido. Só que, como que eu vou ter dinheiro se eu não tenho conhecimento? E você está conhecendo um monte de coisa. Quem é da natação, e provavelmente o público aqui é natação. Sim. Porque natação tem que aprender tudo. Tem que dar aula de natação infantil, bebê, hidro, como você mesmo disse. Então, eu preciso pegar um monte de informação e depois escolher um nicho. Mas eu diria, a minha recomendação primeiro absorve, se compromete com o que você precisa fazer, a sua função. Então, se você dá aula de adulto...
Foca, se você dá aula de bebê, foca em tudo que você tem como função na academia. Ou na academia, na escola, enfim. E depois você se identifica. Você se identifica. Uma coisa importante. Onde eu quero chegar, e aí escolhe seu nicho. Sim. E é difícil. Eu falo isso agora porque pra mim foi muito difícil. O que eu vou fazer? E aí as pessoas me ajudaram. Tem muitas pessoas que te ajudam, né? Eu não tô aqui sozinho. E, Henrique, você é bom nisso. Já pensou em fazer isso? Aí você fala, putz, não sei. Aí você fica pensando naquilo. É importante você estar pensando o tempo todo. Aonde você quer chegar? Pra você realmente trilhar. E quando você trilha, você... Ah, putz, desisti daquilo. Às vezes você não desistiu, você só mudou a rota. É preciso mudar a rota e você vai tendo o seu caminho mais claro, né? Você foca mais. Então, aí você vai escolhendo o seu nicho. O nicho é importante, porque aí você cria notoriedade, né? Você cria referência. Eu tô nessa busca. Gente, eu me formei em 2023. 2 anos. Quase 2 anos formado. Então, eu tô engatinhando. Sou um bebê, né? E eu tô escolhendo o meu nicho agora. Agora, que eu falo de uns 8 meses pra cá. E eu sei onde eu quero chegar. Mas demorou pra eu entender isso, sabe? Demorou. E eu tô gostando bastante de saber onde eu quero chegar. Sempre tive isso comigo, mas não de forma tão sucinta igual hoje, né? Então essa é a importância. Essa é a importância do nicho. É você focar. É você ter foco. Então, se a gente falar em especialista, 4% da população brasileira é pós-graduada. Então, se a gente falar esse número bem... Então, na hora que você vira um especialista, você consegue se destacar no mercado de trabalho. Você tem esse diferencial. E aí, nessa sua vivência, nessa pós-graduação, Henrique, você percebe que o conteúdo que você está aprendendo, você consegue colocar em prática? É um conteúdo prático ou aquele conteúdo que está lá no slide, que é meio utopia, mas não é a sua realidade? Porque eu sou professor de 6 pós-graduações, passei por diversas instituições e às vezes eu percebia que era um pouco desfocado com o que era a realidade. Então, eu via muitas pós-graduações voltadas para o alto rendimento e 80% do público é infantil e aperfeiçoamento. Então, não casava com a realidade daquele aluno. E aí eu tentei desenhar essa pós-graduação que trouxesse esse dia a dia e pegando profissionais que têm uma teoria muito boa, que estudam, mas que ao mesmo tempo vivenciam a prática. Todos aqueles profissionais que estão na pós-graduação dão aula até hoje, estão na borda da piscina. Como que é ver o conteúdo em sala de aula e conseguir aplicar na prática? É possível e é muito legal. Quando você fala prática, você vê o conteúdo em sala de aula e você aplica. Você falou que fez um curso que não era tão aplicável para a realidade. Na sua pós-graduação, Renato, é tudo muito aplicável. Tudo muito aplicável. Eu acho que esse é o seu foco. Então, tudo que eu aprendi, gente, tudo que eu aprendi na pós-graduação é muito louco. Eu sou muito de anotar, né? Só que eu fico tão vidrado no professor que eu não consigo anotar. Eu sei que vai ter o slide depois e tal, mas eu pego todas as informações que ele tá me passando ali, ó, na hora. Eu já vou pensando, vou aplicar isso, vou aplicar aquilo, vou aplicar aquilo. Eu aplico praticamente tudo. Algumas coisas não, porque às vezes não é que não é aplicável, mas é no momento certo. Então, você tem um momento de aplicar certa coisa. Por exemplo, a gente aprendeu com o Thiago, com o peixe. A gente aprendeu sobre condicionamento, né? Trabalhar o condicionamento do aluno. Eu não vou trabalhar condicionamento do aluno numa semana de peito, porque ele precisa aprender o peito. Então, eu não posso ficar focando no condicionamento, porque ele precisa aprender o peito. Então, eu vou passar muito educativo, vou fazer um trabalho... posso até fazer um trabalho ali por exemplo, 3 chegadas fazendo peito e crawl. Só que não é condicionamento da forma como o peixe ensinou. Da forma na qual você avalia a situação aeróbica dele, a condição aeróbica do aluno. Então, tem momentos, mas que a gente aplica tudo, que dá para aplicar tudo, dá. Na minha versão, tá? Uma coisa importante, presencial. Curso presencial, ele é mais assertivo para o professor. Agora, curso online, eu acredito que é um pouquinho mais complicado. Eu não faço porque eu sei que eu não vou tão bem
A não ser que eu já fiz alguns cursos online, tipo natação, só que aquele conteúdo teórico básico. Então, mas não gera tanta eficácia na hora de você aplicar. Agora, um curso presencial, um teórico junto com prática, aí é difícil você... Porque você sente, você entende e você aplica no próprio dia, na aula prática, e depois você repete. Sim. Do seu jeito. Aí você falou um ponto que eu acho muito legal. Porque eu pensei também nesse ponto do aluno que às vezes não faz anotação, não consegue fazer anotação, e o estudo mostra que quando você está dentro ali da sala de aula, você absorve 20%, os outros 80% não tem como você absorver, você não é uma máquina. E aí eu filmo essas aulas e libero essas aulas para vocês assistirem de novo e ter essa biblioteca. Puta, eu tenho alguma dúvida? O que o Peixe falou mesmo? Você corre lá pro vídeo, você fala, nossa, tinha isso, isso, isso. Então, você consegue se aperfeiçoar mais. Então, mesmo que você perdeu aquele conteúdo durante a aula, ele tá lá para você assistir de novo. E hoje, com inteligência artificial, você pode jogar esses vídeos dentro da inteligência artificial e falar, me faz um resumo. Ou eu quero que você ache o ponto que ele falou sobre isso, isso, isso. A inteligência artificial vai achar o minuto que ele falou sobre isso e você vai lá e você olha. Eu quero que você me pega esse tempo e me descreva melhor esse conteúdo que o professor falou. E aí a inteligência artificial vai te trazer mais informações do que aquele cara falou naquele exato momento, que é o que você está precisando naquele dia. Amanhã eu vou dar aula e eu vou pegar um aluno ali que eu preciso fazer uma análise biomecânica. Puta, qual foi o aplicativo que o cara indicou para eu fazer essa análise biomecânica? Tá, mas ele falou sobre o crawl. Vou lá na aula de crawl. Mas o que é a alavanca? O que é a posição da mão? Aí você já... Então hoje... Você não tem limite para você ter o conhecimento. E a pós-graduação foi estruturada para isso, para não ter só o conteúdo em sala de aula, para você fazer essa imersão 24 horas do seu dia. Você ter 1 ano e meio dentro da matéria, a gente fala, são 360 horas pelo MEC, mas você vai estudar ali aproximadamente 1.000 horas só natação. Então não tem como você não ser um bom especialista. E você falou da importância do presencial. Na pós-graduação, que eu percebo é a qualidade dos alunos que estão dentro da sala de aula. São alunos diferenciados, com uma bagagem muito boa, e essa troca você percebe que quem está lá é diferente de quem está no curso, que é um degrau acima dos outros alunos, e essa troca é muito importante? É muito importante. E aí tá o networking, né? Aí tá o networking, é onde você pega contato e onde você expande. Você conhece também a forma como ele trabalha e você absorve aquilo que é bom para você. Aquilo que é bom para você. A pós-graduação, além de ter a questão do conteúdo teórico e prático, e rapidinho reforçando uma informação que você falou sobre a absorção da aula. O dado é de 20%. Qual que é o dado, perdão? Que você consegue absorver na aula. Que você consegue absorver na aula. Isso da parte teórica, né? Na parte prática também? Também. Porque assim, eu vejo que na parte prática é tão forte e tá trabalhando o que você viu na parte teórica. Então você sente, você entende e você aplica, tipo, no mesmo dia. Então, para mim, é um pouco mais difícil de esquecer. Em questão de... Claro, eu não vou absorver tudo, mas eu lembro de muita coisa, muita coisa. E aí, quando você reforça novamente na aula, no dia seguinte, por exemplo, a gente tem aula no sábado, então eu vou reforçar na segunda. Vou fazer uma aula na segunda-feira. Eu já memorizei. Então, é fácil de você absorver conteúdo de pós-graduação, que é diferente de conteúdo de escola, conteúdo de faculdade, que você está ali na faculdade todos os dias. E você escuta o professor falar, você anota algumas coisas, só que você não revê, não relê, não estuda aquilo que você anotou. Você vai esquecer. Na pós-graduação, você fica mais integrado naquilo que está dentro do conteúdo, tá? Na minha opinião. E aí o network é muito importante, porque a gente tem a parte teórica, né, da pós-graduação, depois a gente tem uma pausa e depois a gente vai para a parte prática. Na pausa, com os professores, quando a gente está junto, cada um fala a sua percepção. É aí que você consegue absorver ainda mais. Você teve uma percepção da aula. O seu colega, eu vou citar um nome, o Evandro, por exemplo, ele vai ter outra.
E ele vai falar... E o Evandro, ele é bem técnico também, ele é bem legal. Você lembra do Evandro? Sim. Ele sempre fala. E ele, Fernando, sempre fala. A Roberta, que a gente também sempre vai almoçar juntos. E a gente sempre conversa e isso reforça cada vez mais. Pô, aquilo que o professor falou foi interessante, né? Aquilo que o professor falou foi interessante. Não, mas eu acho que ele falou assim... Cara, é uma bucha. Você absorve. Você absorve o tempo todo. Então, a importância tá aí. Sobre a inteligência artificial, você comentou, eu acho muito interessante a inteligência artificial nos dias atuais e ainda mais para a educação física. A gente tem um monte de ferramenta, por exemplo, esse Swing Track, eu nunca usei, mas eu quero usar. Já utilizei alguns, Coach Now, por exemplo, para gravar vídeo, para fazer análise. Eu vou usar. Junto com a inteligência artificial, putz, cara, você tem a faca e o queijo na mão e com o conhecimento que você tem, você expande. Sim. E ainda ganha dinheiro. E ainda ganha dinheiro. Não tem limite. Então, até Não nos tem bastidores, limite. você contou pra mim que uma das vivências ali na aula do Thiago, ele ensinou a fazer análise biomecânica utilizando o aplicativo. E hoje você aumenta a sua renda utilizando esse aplicativo e fazendo análise nas suas aulas, né? Exatamente. Fala assim pro aluno, para você que é professor e que entende um pouco de biomecânica de nado. Faz um vídeo dele nadando. Pega um seu celular, o seu celular tem uma boa câmera, se a sua piscina também não tá turva e tal. Pega o celular, compra aquelas capinhas que não entra água. Grava um vídeo dele num perfil frontal. Ele nadando crawl, nadando borbo, peito, qualquer nado. E depois mostra pra ele e fala assim: olha, posso te mandar esse vídeo no WhatsApp com mais informações? Cara, pegou o número dele, manda o vídeo no WhatsApp com algumas informações e direciona ele pro seu trabalho. Fala assim, ó, faça análise completa, enfim, estuda como faz uma análise completa, porque tem na internet de forma fácil e rápida, ainda mais com a inteligência artificial, estuda isso e depois passa pro aluno. Ele vai adorar e você vai ganhar dinheiro. Então, assim, tem formas muito rápidas e fáceis hoje de você ter sucesso e adquirir conhecimento e expandir seu conhecimento de forma rápida, que antigamente não tinha, né? Eu imagino como é esse mundo antigamente, eu não tenho essa visão. E aí, uma curiosidade, Henrique, quando você foi entrar na pós, tinha algum nome que você falou, nossa, quero ter aula com esse cara? Tinha algum nome que você tinha uma expectativa grande e você já teve aula ou ainda vai ter? Ou aquele pessoa que você não conhecia, você falou, caraca, esse cara é demais aí. Como foi estar com os grandes nomes da natação? Qual era a expectativa e realidade? A expectativa não era tão alta quanto eu vi que era. Eu não tinha noção, eu não conhecia nenhum professor. Eu até comentei com você nos bastidores que quando eu vi a pós-graduação, eu falei, nossa, isso aqui é interessante, mas eu não sei se eu vou fazer. E aí eu falei com o meu coordenador, ele falou, você conhece algum professor? Eu conheço o Alberto. Ele falou que conheceu o Alberto, isso eu não te falei. Ele falou que conheceu o Alberto e o Pestana. Ele falou, professores excelentíssimos. Eu falei, então vamos que vamos, né? Na hora que eu te conheci, já achei você fantástico. Não na aula, eu conheci você falando na sua aula online. Eu te vi na aula online. Eu não estava presente, mas eu vi pelo portal. A Sandra, quando eu vi a aula, quando ela passou todas aquelas informações, eu falei, caramba, olha a imensidão do conteúdo que ela tá passando. Depois a Sandra, todos os professores, você perguntou, a expectativa e a realidade, o impacto que o professor teve. Todos eles me impactaram de forma muito, muito positiva. Muito mais do que eu esperava. E é engraçado, porque você fala assim, eu acho que esse professor vai ser difícil de bater, de ser tão bom quanto o outro. De ser tão bom quanto o outro. E todos eles são bons. Não dá pra falar. Eu não consigo falar. Você tem até a avaliação lá que você passa, você gostou desse professor? Qual foi a sua melhor aula? O Evandro fala assim, a última. A última, porque toda aula é a boa. Qual foi a melhor aula? A última. Sempre vai ser a última pra ele. Sim. Porque todas as aulas são boas. É impressionante. Parece que eu tô puxando um saco. Mas não. Tá fazendo uma diferença muito grande e tá me colocando num lugar no qual eu não sabia que eu ia estar, sabe? Sim. Então, Henrique, quero agradecer muito a sua presença. Queria que você deixasse aí as suas redes sociais para quem quer conhecer um pouquinho mais do Henrique, quer saber mais sobre natação, mas principalmente hidroginástica. Rick Black, Instagram, R-I-Q-U-E. Black _ me encontra lá. Se quiser trocar um papo, se quiser conversar, estamos aí
pra gente trocas ideias positivas. Então, queria agradecer muito a sua presença aí do outro lado. Então, a gente queria incentivar vocês a fazer cursos extracurriculares, ou mesmo buscar informações na inteligência artificial, cursos gratuitos online, seja a forma que for. Você não pode ficar parado no mercado, você tem que correr atrás de novas informações. Ficou curioso sobre a pós-graduação do Instituto Valorize junto com a Natação Criativa? Me chama no particular que eu te levo todas as informações. E agradecer, claro, aos nossos parceiros, a Flote, materiais educativos de natação, a Sobrasa, material que visa a redução no número de casos de afogamentos. Então, entra no site Sobrasa, sobrasa.org, diversos dados para você levar aí a parte de prevenção aquática para as aulas de natação. Plataforma Educar, então, você precisa de cursos, corre lá na plataforma, mais de 200 cursos, mais de 100 professores envolvidos, o aplicativo da Swing Track para você levar tecnologia para a borda da piscina. Metodologia Raizo, nova metodologia com preço super acessível no mercado, que vale muito a pena. E a clínica do Márcio Latuf, 18 a 20 de julho, lá em Santos. Vale a pena para você que é professor ou mesmo para você que é nadador. Lá vai ter um trabalho com biomecânico, psicólogo, nutricionista e conhecer a metodologia do Márcio Latuf, que é sensacional. Então, se você é nadador, para melhorar a sua técnica, para melhorar a sua performance, se você que é professor, quer conhecer uma metodologia eficiente, corre lá para Santos, vale a pena. Acesse o Instagram aí, @Márcio Latuf. Então, muito obrigado a todos. Se você ficou até o final, essa entrevista fez sentido para você, compartilha com seu amigo, ativa a notificação para sempre receber os novos episódios e, claro, segue o nosso canal. Henrique, muito obrigado pela presença. Muito obrigado a todos que assistiram. Muito obrigado, Renato. Foi um show. E obrigado a vocês aí do outro lado. Obrigado ao SampaCast pelo apoio, ao Maurício aí nos bastidores. Muito obrigado e até a próxima.